Olá, tudo bem? Firmes? Então tá bom. Então vamos hoje estudar a conferência A24, a vida e o nível de ser. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o objetivo de nossa existência? O pior de tudo é que muitos de nós nem sequer questionam esses enigmas. De onde viemos, para onde vamos. Falando em estilo socrático, isso o mestre nos relata, o mestre Samael, nos ensina a falar em estilo socrático. Não só não sabemos esses enigmas, como nem sequer sabemos que sabemos. Não sabemos e nem sequer sabemos que não sabemos. E esta é a nossa vida. Vivemos mecanicamente, sem saber o objetivo de nossa existência. Nascemos na linha horizontal da existência, nascemos, brincamos na infância, começamos a ter os nossos primeiros amores, estamos na escola, aprendemos o ofício, nos formamos, temos a nossa profissão, e aí podemos casar, casamos, começamos a criar os filhos e vamos tendo nossas alegrias, nossas festas, nossos momentos de satisfação, etc. Começam a vir as traições, envelhecemos, tudo isso na linha horizontal e morremos sem saber o objetivo de nossa existência. Sem saber qual o segredo de nossas tragédias, de nossas dificuldades, de nossos infortúnios, de nossos sofrimentos. E o pior é que nós presumimos de fortes, de sábios, os supercivilizados, os contemporâneos. Os homens de outrora eram uns antiquados, uns ancestrais. E o mestre nos relata: coloquemos um homem destes influentes que se presume sábio, coloque-o lá no deserto do Saara, ou no meio de uma mata super fechada à noite, e observemos de uma nave o que acontecerá. Desespero total. Desespero total. E aonde que está a sabichonice do homem? Seus manuais de etiqueta, aonde foi parar naquele momento? Isto acontece porque toda a nossa vida horizontal que levamos, ela acontece num único nível de ser, que é o vertical. Passamos toda uma existência num único nível de ser. E é claro que sendo colocados no meio de uma selva, não saberemos como agir, porque não fomos criados para as dificuldades. Os manuais de etiqueta, as coisas da personalidade, aquilo por que lutamos pelo pão de cada dia, para ter dinheiro, etc. Isso não muda o nosso nível de ser.
Num momento de assalto, por exemplo, corre cada um desesperado para uma direção, ou os dois na mesma direção se trumbicam, e não sabemos como agir, como lidar, porque o nosso nível de ser é sempre o mesmo e geralmente muito baixo. E aí reclamamos do governo, reclamamos da sociedade, de nossos infortúnios, é culpa do governo, é culpa da família, é culpa da esposa. E não sabemos que a massa é a soma dos indivíduos. O que é o indivíduo é a massa, é o governo, já dizia o filósofo Immanuel Kant. A massa é, pois, a extensão do indivíduo. Não é possível a transformação das massas, dos povos, se o indivíduo, se cada pessoa, não nos transformamos. Então é por isso que temos que começar por nós mesmos, né? Mudar o nosso nível de ser. Aí poderemos mudar, ir mudando a sociedade. Se todo indivíduo fosse mudando o seu nível de ser, que é o que realmente conta, a sociedade mudaria. Não colocaríamos o peso todo só no presidente, no prefeito, no pai, na mãe. Temos que saber que somos os mesmos bárbaros de outrora. Basta ver as negras páginas da negra história, que somos os mesmos bárbaros de outrora. Achamos que uma guerra ali, uma guerra lá, é um acidente passageiro da civilização. Eu estive vendo numa reportagem, então estouraram um carro forte numa rodovia e os bandidos levaram muito dinheiro, mataram os policiais e ficou muito dinheiro espalhado por tudo quanto é lugar. E as pessoas do trânsito indo até esse carro forte a juntar dinheiro, passando por cima das vítimas. E assim somos os mesmos bárbaros de outrora. É só mudar as circunstâncias que nós mostramos ser os mesmos bárbaros de outrora. Existe um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Então, se a gente estivesse naquela ocasião, a gente não faria o mesmo? Então, não podemos colocar a mão por nós, porque realmente somos muito duvidosos e mudamos de acordo com as circunstâncias e fazemos coisas horríveis. Só basta surgir uma oportunidade. E aqueles que ficamos esperando que o tempo, a linha horizontal, ela é formada pelo tempo. É a linha do tempo, desde o nascimento até quando morremos. O tempo vai nos transformar, vai nos mudar, mas não. O nível de ser é sempre o mesmo. Os nossos avós são testemunhas disso, que ficaram esperando que o tempo resolvesse as suas situações e não aconteceu, não acontece e não acontecerá. O mestre Samael, uma vez no México, ele morava na frente de um terreno que foi invadido por paraquedistas. Lá os poceiros, os que dominam terras alheias, eles recebem esse
qualificativo curioso de paraquedistas. Então, se apossam daquela terra. Ser pobre jamais será um delito. O delito está nos seus níveis de ser. Então ele observava aquela gente, todas naquele mesmo infortúnio, morando em casas imundas, sem nenhuma condição de higiene, de segurança, se insultam mutuamente, reina ali o ódio, assassinam seus próprios irmãos de infortúnio. E daí o mestre ficava analisando que se essas pessoas conseguissem mudar seu nível de ser, se afinizariam por simples lei de afinidades psicológicas, se afinizariam com gente mais espiritualizada, com gente que possui um nível de ser superior, e isso seria definitivo para sua mudança de seu nível de ser e, consequentemente, seu nível social também. Então, existem distintos níveis de ser. O que internamente somos, esplêndidos ou mesquinhos, generosos ou avarentos, violentos ou tranquilos, castos ou luxuriosos, atrai as diversas circunstâncias da vida. Então, por isso que esses paraquedistas, se eles mudassem seu nível de ser, atrairiam situações mais favoráveis em suas existências. Existe uma escada maravilhosa. Não é só essa linha horizontal, desculpe, que existe. Existe uma escada maravilhosa, que é formada pelos níveis de ser, o nível vertical. Então existem níveis de todo tipo. O nível da prostituta é diferente do nível de ser de uma donzela. O nível de ser de um ladrão é diferente do nível de ser de um cidadão honrado. O nível de ser de um mendigo é diferente do nível de ser de um cidadão. Então existem infinitos níveis de ser. O meu nível de ser aqui e agora pode ser mais alto do que o nível de vocês, ou mais baixo, ou muito superior, ou muito inferior, ou um pouco inferior, porque essa escada maravilhosa são infinitos níveis de ser. E ela não depende do fator tempo. É aqui e agora que podemos ir mudando nossos níveis de ser. Os níveis do ser, o ser mesmo, não é do tempo. Nada tem a ver com a linha horizontal. Encontra-se dentro de nós mesmos, agora, aqui e agora, na vertical. Resultaria absurdo buscar o nosso próprio ser fora de nós. Ele está dentro de nós. Não é demais assentar o seguinte: títulos, graus, ascensões no mundo físico exterior, de modo algum originariam exaltação autêntica, reavaliação do ser, passagem a um grau superior nos níveis do ser. Então a gente vê muitos estudantes diplomados têm diploma, estudaram a vida inteira e de repente estão fazendo feminicídio, matando suas parceiras, seus parceiros. E o que foi feito do diploma dessas pessoas? O juramento que eles fizeram
Então isso prova como essas coisas da linha horizontal do tempo não altera os nossos níveis de ser. Havemos alguma vez refletido na existência qual o nosso nível de ser? Qual o nosso nível moral? Poderia explicar o nível de ser como sendo um nível moral, mas é muito mais que isso. É um nível de ser, de nosso ser. Este, então, é o ponto matemático que existe dentro de nós, aqui e agora, onde se cruzam as linhas horizontal e a linha vertical. É claro que temos que cuidarmos da existência horizontal. Precisamos, claro, é natural nos alimentar, ter dinheiro para o básico, pelo menos, um transporte, um pouquinho de roupa, a alimentação básica. Então temos que cuidar das coisas horizontais da vida, sem jamais esquecermos o principal, que é o nosso ser. O ser é o ser e a razão de ser do ser é o próprio ser. Então não há nada mais na vida importante do que alterarmos nossos níveis de ser aqui e agora, de instante a instante. Então não é do tempo. Nosso nível de ser não mudará no passado, claro que não, e não mudará no futuro. Tem que ser aqui e agora. É por isso que dizemos que o trabalho deve começar agora mesmo. Não deixarmos para o futuro, não deixarmos para segunda-feira, não deixarmos para depois das festas. É agora, aqui e agora. Tal ponto matemático, este ponto misterioso, devemos buscar nem um segundo atrás, nem um segundo adiante. São os dois madeiros da Santa Cruz que se encontram neste ponto. Pelo caminho horizontal vai, o mestre diz, Vicente e toda a gente, Raimundo e todo mundo. Todo o grosso da humanidade vai por esta linha horizontal. A vertical é diferente. É o caminho dos rebeldes inteligentes, o caminho dos revolucionários. Sim, pois se estamos fazendo a revolução da consciência, então é o caminho dos revolucionários. É o caminho dos três fatores da revolução da consciência. O trabalho sobre nós mesmos é a característica fundamental do caminho vertical. Ninguém poderia trilhar a senda da grande rebeldia se jamais trabalhasse sobre si mesmo. Então, por este caminho, vão 2, 3, 4, 10, 20 pessoas no mundo, praticamente solitárias. Mas não precisamos de lideranças, não precisamos de líderes. O nosso líder é o nosso ser. E estaremos cada vez mais perto dele à medida em que vamos galgando os níveis de ser. O trabalho a que nos estamos referindo é de tipo psicológico. Ocupa-se de certa transformação do momento presente em que nos encontramos. Necessitamos aprender a viver de instante a instante. Viver aqui e agora, o momento. Esta é a doutrina da momentaneidade. É o momento, vivermos o momento. Estarmos em recordação de nós mesmos de instante a instante.
Então, por exemplo, uma pessoa que se encontra desesperada por algum problema sentimental, econômico ou político, obviamente se esqueceu de si mesma. Tal pessoa, se ela se detém um instante, se observa a sua situação, trata de recordar-se de si mesma, se esforça por compreender o sentido da sua atitude, se usa a reflexão, se pensa que tudo passa, que a vida é ilusória, fugaz e que a morte reduz às cinzas todas as vaidades do mundo. Se compreendemos que nosso problema, no fundo, não é mais que um fogo de palha, um fogo fátuo que logo se apaga, veremos de repente com surpresa que tudo muda. Então, por exemplo, quando perdemos um molho de chaves, uma agulha num palheiro, adianta procurar? Não adianta procurar uma agulha num palheiro. Se mantemos a serenidade, deixamos o tempo resolver as coisas. Claro, se não for o caso de precisar daquela agulha agora, exatamente agora, então não nos preocupamos com aquela agulha e ela acaba aparecendo mais tarde. Vou dar um exemplo aqui de uma caixinha de abelhas. Então aqui uma caixa de abelhas, os pés, aqui uma caixa, aqui a entradinha por onde as abelhas entram, né? Por aqui tem uma fresta, por aqui elas entram. Tem a caixa dos filhotes, tem a melgueira. E o cara começa a estar desesperado, minhas abelhas não estão produzindo, meu lucro será menor, não conseguirei pagar minhas dívidas. E o cara começa a andar de um lado para o outro, começa a arrancar os cabelos, se desesperar. Mas agora vamos imaginar, porque o nosso universo é relativo, já dizia Einstein, né, a teoria da relatividade. Vamos colocar essa caixinha de abelha mais longe. E aqui já começamos a observar o mundo. Já começamos a ver o mundo e a nossa caixinha de abelha. Então vemos que a nossa caixinha de abelha não tem mais importância nenhuma, tão pequenininha perante o mundo. O problema é que damos muito valor às nossas coisas, a coisas pequenas, às coisas que não têm a menor importância. Somos egoístas, não estamos neste conhecimento para nos desegoistizar. Estamos no conhecimento para ajudar a humanidade, ver a humanidade e não só os nossos interesses egoístas. Vamos aprender a nos sacrificar pela humanidade, trabalhar com os 3 fatores e veremos que aquelas preocupações, aquele sofrimento, aquele desespero vai se desvanecendo. Uma pessoa que se encontra na miséria, por exemplo, ela deve tornar-se reflexiva, começar a refletir o porquê de sua miserabilidade, questionar o seu ser interior. Por que eu estou na situação? Tem uma razão para estarmos naquela situação. E a razão são, claro, eus psicológicos. Mas quais eus psicológicos que me levaram a errar para mim ter aquele karma da miserabilidade? Então temos que começar a refletir e a descobrir
E à medida em que vamos descobrindo esses defeitos que nos levaram àquela situação e mantendo a serenidade, eliminando a irritabilidade, minha mãe tira de mim essa irritação, tira de mim este meu desespero, e morte em morte, e dá-lhe morte. A Deus rogando e com o malho dando, e dando em nós, em nossos eus, eliminando e refletindo e suplicando a nossa Mãe Divina, o nosso ser, que nos orientem porque estamos naquela situação. E assim vamos saindo desta situação, vamos eliminando os defeitos que nos levaram a cometer aqueles delitos que nos levaram para aquela situação, eliminando os defeitos e mantendo a serenidade. Não temos jamais que reagir contra a lei divina. Jamais temos que reagir contra o nosso Pai, contra a nossa Mãe Divina. Não podemos perder a fé neles, a esperança neles. Porque aí é que a vaca vai pro brejo de uma vez, aí que a situação se complica. Quanto mais reagimos, claro que estamos intensificando o sofrimento. O karma se intensifica. Então, esta é a chave com a qual podemos fazer de nossa vida uma vida mestra, uma vida iniciática. A iniciação é a vida, porém vivida com sabedoria. E mudando nossos níveis de ser, vamos tendo sabedoria, adquirindo sabedoria. E se fosse colocado um estudante do esoterismo, mas não que nem eu, um estudante muito avançado, se colocássemos no deserto do Saara para ver o que acontece, ou numa mata profunda, durante a noite, nós surpreenderíamos, porque com certeza esta pessoa invocaria com infinita devoção ao seu ser interior e assim poderia estar sabendo reagir na vida diante de todos os acontecimentos, saber viver com sabedoria diante de todos os nossos acontecimentos. Quem aprende a transformar reações mecânicas, de fato se mete pelo caminho vertical. Isto representa uma mudança fundamental no nível do ser, resultado extraordinário da rebeldia psicológica. Agora vou mostrar uns gráficos desta conferência. Então vemos aqui uma parte da escada maravilhosa. A base, o chão, para ascender é dado pela morte psicológica. Então, estamos galgando os níveis de ser. Então, não pode ser base de areia. Vamos nos sustentando com a morte psicológica. A altura alcançamos com o nascimento espiritual. Com o nascimento espiritual, vamos galgando as montanhas do ser, as 3 montanhas. E o impulso, a força, a vontade de conseguirmos é dado pelo sacrifício pela humanidade. Então começarmos a ver a humanidade e não somente os nossos interesses egoístas. E tem este gráfico aqui. A linha horizontal, a linha vertical é como se fosse um termômetro. E esse termômetro é o mercúrio. Sabemos que nos termômetros existe o mercúrio. Mas dentro de nós também existe o mercúrio, que é a nossa energia criadora sexual.
o enseminis, a entidade do sêmen. É essa energia, então, que dá os níveis de ser. Tendo a nossa energia criadora dentro de nós, sendo conduzida para o alto, para o nosso cérebro, e jamais jogarmos fora tão preciosa energia. Mas é claro que aqui é um gráfico que explica sobre a energia criadora sexual, mas no fundo os níveis de ser são pelos 3 fatores e não só pela energia criadora sexual. Esta então é a conferência, agradeço a participação de todos, um abraço, façam os comentários, perguntas ali embaixo nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.